Bom, tem dias que a gente acorda com aquele cansaço, né? Uma vontade de não fazer nada. Quando isso acontece de vez em quando, é até normal. Mas, se isso se torna frequente, é preciso ter atenção, porque esse desânimo pode ser sinal de alguma doença. É sobre isso que eu converso agora com o médico clínico geral, Telmo Diniz. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, tem muita gente que reclama disso, que está sempre cansado. Muitas vezes não é preguiça, não, né? É sintoma de alguma doença, né? Tem que ficar atento. Exato. Tem quadros de cansaço pontuais. Se eu não dormir bem à noite, no dia seguinte, certamente eu vou estar mais indisposto. Eu não vou estar bem para rodar o meu dia. Mas se esse cansaço, esse desânimo, ele se perpetua, ou seja, dias, semanas, às vezes meses, o médico ele tem que ser consultado para tentar procurar a causa do problema. Pois é, e aí são feitos exames. Quando a pessoa chega com essa reclamação, estou ficando muito cansado, exames simples podem detectar algumas doenças. Que doenças? Sim, várias das coisas, porque o cansaço, o desânimo pode ser um sintoma, uma queixa de vários tipos de coisas. Uma delas, por exemplo, que é muito comum, que é o hipotiroidismo, se detecta no exame de sangue. E pode dar essa sensação? Pode. Às vezes o desânimo é tão grande, tão intenso, que pode se confundir com a depressão e a pessoa está batendo na porta do psiquiatra. Então, a parte de anemia, no exame de sangue também se detecta anemia, que a pessoa pode estar mais desanimada se ela estiver tendo um quadro de anemia carencial ou por perda de sangue, né? Então, o médico com o histórico clínico e os exames, ele consegue detectar essas coisas, esses problemas para poder colocar no rumo. Mas, eventualmente, se faz os exames e não se acha nada. Pois é, e aí não se encontrou nada. O que pode ser? Bom, o que a gente vem acompanhando e vem vendo muito no dia a dia é o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica. É aquela pessoa que se faz diversos exames e está tudo ok, mas a pessoa continua com a mesma queixa. Levanta de manhã, arrastando corrente, cansada, passa o dia arrastado. Pois é, dormiu bem, fala que dormiu a noite toda, mas mesmo assim acordei cansado o dia inteiro com aquela sensação de fadiga, de cansaço. Exatamente. Então, se você for ver do ponto de vista do dia a dia dessa pessoa, vai acontecer o quê? Que essa pessoa está normalmente em algum grau de nível de estresse, porque o estresse tem 4 níveis. Às vezes, se estiver no grau 4, é aquela fadiga crônica em que a gente vai dosar o cortisol dessa pessoa, de manhã cedo ela não tem cortisol, então ela não tem combustível. Ela acorda de manhã assim. Por causa da falta do cortisol. O cortisol é como se fosse o nosso combustível, é como se fosse a gasolina do carro. Se a glândula cansa, ela para de produzir cortisol, essa pessoa não consegue desenvolver. E o estresse provoca isso? O estresse é que causa isso. Entendi. Então, é o que a pessoa faz no seu dia a dia, tá? De forma errônea, ou ela não está enxergando o que está acontecendo, que está produzindo muito cortisol. Esse cortisol está alto e depois a glândula, vamos dizer, entra em fadiga, cansa, para de produzir, aí ela não tem o combustível para levar o dia dela. Então ela vai abaixo de cafezinho e refrigerante. Para tentar empurrar o dia. Exato. E esse é um exame que é pedido normalmente nos exames gerais, sim ou não? Não, infelizmente ainda parece que não está no protocolo de boa parte dos clínicos, né? Que é um exame de sangue comum que pode se colocar no protocolo terapêutico de se pedir. Né? E se a gente suspeitar desse problema, pode-se pedir o cortisol de manhã, às vezes, e uma curva de cortisol no final do dia e às vezes até de noite. Para poder fazer essa avaliação. Exato. E aí o tratamento, o que pode ser feito? Depende do nível onde que a pessoa está. Dependendo de se for níveis leves, a pessoa tem que ver o dia a dia, como que ela está vivendo, ou seja, ela está trabalhando para morrer. Então tem que rever isso aí, repensar, né? A qualidade de vida, como que ela está levando, a sua alimentação, atividades físicas, etc. Porque não tem vou te dar um remédio. Entendi. Trabalhar a questão do estresse. Exato. Agora, se entrou em fadiga crônica, que dosa o exame e o cortisol está lá embaixo, aí eventualmente precisa até de internação. Entendi. Aí são quadros mais graves e tal. Ok, muito obrigada, uma ótima tarde. Sempre à disposição.